Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, na santa paz de Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Gente, em 2 de Coríntios, no capítulo 12, está escrito sobre o espinho na carne de Paulo, né? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, eu ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, como podemos ver aqui, Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, né? E, como vocês podem ler aqui, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, desde quando o nosso Deus arrebatou Paulo ao terceiro céu, e ele viu o paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, né? E Satanás, por um mensageiro de Satanás, foi posto um espinho na carne de Paulo, né? Muitos dizem que é mulher, mas não é mulher, gente, porque Deus é perfeito e Deus é santo. Jamais Deus arrebataria Paulo até o terceiro céu e ia falar com ele coisas inefáveis que ao homem é lícito falar, não é lícito falar. Jamais Deus faria isso. Então, mulher não é. O sofrimento de Paulo, com certeza, seria na carne, com certeza, seria um sofrimento que não cabia nele, ou uma tristeza muito grande, ou uma angústia muito grande, algo assim, porque quando Deus usava dele, aquela tristeza, aquela angústia, aquele espinho passava. Quando Deus mostrava para ele o que nosso Deus queria dele, com certeza aquele espinho passava, né? Aquele sofrimento passava e depois retornava. Isso tudo para que Paulo
não pudesse se gloriar, não pudesse sair de Paulo a humildade, porque Deus precisava de Paulo, humilde, obediente ao nosso Deus, para que Deus usasse dele e mostrasse para Paulo a vontade de Deus, para que Paulo fosse usado na terra por Deus. Paulo era obediente ao nosso Deus, né? Essa fraqueza de Paulo era uma fraqueza um espinho que foi posto na carne de Paulo para mostrar para Paulo que Paulo, mesmo sendo usado por Deus, era fraco. E Deus estava com ele naquela fraqueza, naquele espinho a qual foi permitido, né? Como quando Deus quer usar de alguém na face da terra, às vezes Deus permite que aquela pessoa venha sofrer algo que venha afetar a sua carne, mas que Deus precisa daquela pessoa para fazer a vontade de Deus na terra. Às vezes aquela pessoa é combatida, é entristecida, humilhada, né? Sofre injustiça, mas Deus precisa que aquela pessoa continue firme em Deus. E às vezes ela sofre até injustiça, sofre essas coisas, é humilhada, é abatida, sofre tudo isso, que é um espinho na carne também. Mas para que a humildade não saia daquela pessoa, Deus permite que ela venha sofrer tudo isso, que chega a ser um espinho na carne. Mas para que essa pessoa, como Paulo, Paulo não poderia se exaltar, e essa pessoa não pode ser exaltada, ela tem que ser humilde. Às vezes é posto um espinho na carne, Deus permite aquele espinho na carne, aquele sofrimento, para que a pessoa venha se achegar mais a Deus e Deus possa usar dessa pessoa, como usou de Paulo, para fazer a vontade de Deus na terra. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Mas tem muita gente no dia de hoje que Deus usa para fazer a vontade de Deus e sofre do mesmo jeito que Paulo sofreu, com aflições, com tristeza, com angústia, né? Sofre com perseguição, sofre com humilhações, sofre com algum irmão fica contra ele, ou algum irmão fica contra ela. Mas isso tudo por quê? Porque aquela pessoa é amiga de Cristo Jesus e está sendo usado para um propósito na terra por Deus. Então, através daquela pessoa, Deus tem propósito na vida de muitos na terra através daquela pessoa. Aí ela sofre um espinho na carne. E pode crer que o espinho na carne sofrido por aquele irmão ou aquela irmã nos dias de hoje são por pessoas de dentro da igreja, são por pessoas amigas, são por pessoas de dentro de casa, né? Então sofre o espinho na carne. Quer dizer, o adversário usa de pessoas de dentro da casa dela, de pessoas de dentro da igreja, para pôr aquele espinho na carne, que é a humilhação, né? Que é a falação. A pessoa se entristece, a pessoa fica cabeça baixa, a pessoa fica ofendida, humilhada. Isso tudo é um espinho na carne, mas aquela pessoa está sendo usada por Deus, como Paulo foi usado, para um propósito de Deus na terra. Então, quando Deus põe um propósito dele sobre uma pessoa, como pôs sobre Paulo,
vai haver consequências, vai haver sofrimento, vai ter um espinho na carne. Infelizmente, sempre o espinho na carne de uma pessoa, que Deus tem um propósito, que Deus quer usar dela para um propósito nessa terra, infelizmente, ela vai sofrer com um espinho na carne, que é a tristeza, a angústia, a defamação, a humilhação. Isso tudo é um espinho na carne. Porque aquela pessoa está sendo obediente, porque aquela pessoa está sendo usada por Deus para um propósito na terra. É isso, gente. Como está escrito aqui, para essa pessoa não se elevar, não se sentir nas alturas, não se sentir nas alturas, não querer ser mais do que Deus. Para essa pessoa continuar sendo humilde, Deus põe um espinho na carne dessa pessoa, porque aí ela vai orando ao nosso Deus, e Deus vai usando dela cada vez mais para um propósito na terra. E foi o que aconteceu com Paulo, né? Deus usou de Paulo, porque Deus tinha propósito a fazer através de Paulo na terra. Então, o espinho de Paulo era um espinho que foi deixado por mensageiro de Satanás, né? Uma inveja, um espinho que não cabia em Paulo. Então, gente, às vezes nós precisamos ler a Bíblia com mais paciência, mais calma, ler quantas vezes for preciso um capítulo, um versículo, uma linha, para a gente entender melhor as coisas de Deus na terra, né? Que às vezes Deus usa de você, usa de mim, usa de outra pessoa, e nós não sabemos. Por quê? Pela falta de leitura, que nós não temos o hábito de ler a Santa Escritura. Paulo era obediente ao nosso Deus. E Paulo foi escolhido para um propósito de Deus na terra, por isso o espinho na carne de Paulo. Então nós devemos ler quantas vezes necessário o mesmo capítulo, o mesmo versículo, até nós entendermos o querer de Deus na nossa vida e Deus mostrar para nós os mistérios dele na nossa vida e na vida de alguém. Para nós continuarmos sendo humildes e obedientes ao nosso Deus, porque não basta somente na igreja. Temos que estudar a Bíblia, temos que ler a Santa Escritura, temos que conversar com Deus. Às vezes nós não temos forças para orar, mas precisamos, mesmo sem força, dobrar o joelho e orar ao nosso Deus. Porque Deus usa de nós da maneira que Ele quer, como usou de Paulo. E mesmo que você esteja com um espinho na carne, quer dizer que Deus está com você. Deus não se afastou de você, Deus continua com você. É isso, gente. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus. Não se esqueçam dessa graça maravilhosa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.